E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia, dessa vez com o nosso convidado Pedro Pitanga. Pitanga é jornalista, um empresário com mais de 10 anos de carreira. Há pouco tempo, mais de 4 anos, se dedica a debater e humanizar temas do universo masculino, falando sobre autoestima, estética, cuidados, saúde e beleza. No 2019, fundou o Centro Estético EPH, Estética para Homens, uma referência agora em estética masculina nas cidades de São Paulo e Rio. Bem-vindo. Obrigado, bela apresentação. Eu quero saber um pouco. Bom, eu fiz, em realidade, uma introdução, mas eu gostaria de saber um pouco mais de você. Como foi essa jornada para você chegar no mundo da beleza e de onde surgiu a ideia de fazer estética focado no público masculino? Na verdade, estética masculina surge da necessidade de você ter um espaço voltado aí para o público masculino, de fato. Sim. Mas não só um espaço para homens, um espaço com atendimento, um espaço com protocolos, um espaço com profissionais estudados e estudantes, né, do nosso biotipo, do nosso perfil, enfim, um tratamento que fosse mais focado. Então vem dessa necessidade, uma busca que eu tinha antes de encontrar um lugar que falasse comigo sem ter uma imagem feminina como uma referência. Eu acho que foi uma ideia incrível. Eu acho que é uma mostra, um reflexo do êxito que você está tendo, porque um dos paradigmas que a gente tem como público, como homem, é ir, ou seja, inconforto, sei lá, medo de você ir numa estética e olhar um monte de mulheres, de pessoas aí, e uno se sente com medo, né? Se sente intimidado, porque a sociedade nos cria de como posso falar, estruturalmente machista, e isso prejudica a gente de poder se sentir confortável. Então, uma área como a que você tem para a gente, acho espetacular. Sim, mas a gente começou pensando nesse viés também, né? Do espaço ter um espaço somente frequentado por homens. No começo a gente tinha sobrancelha, ainda tem manicure. Então não é só a estética como as pessoas entendem, aqueles procedimentos para emagrecer, para definir. Mas a gente tinha ali um ambiente onde toda a estética fosse realizada. E inicialmente tinha muito disso. Hoje a gente já pensa um pouco diferente, né? Porque hoje o mundo já está diferente. Exato. Então não existe mais tanto aquele olhar, ainda existe, principalmente nas cidades do interior, mas nas capitais não existe tanto isso do olhar torto, sabe, o que esse homem está fazendo aqui, ou do preconceito mesmo, porque está aqui se cuidando é um homem gay ou alguma coisa do tipo. Então hoje, na verdade, a gente tem um viés mais voltado para entregar um protocolo pensado em corpo masculino, pensado em genética masculina. Por exemplo, um tratamento para um corpo feminino, ele tem um resultado. Um tratamento para um corpo feminino, ele tem um outro resultado. Claro. Então, não tem como eu pegar de uma clínica que atende um público feminino e falar, olha, esse mesmo protocolo que funciona para uma mulher vai funcionar para um homem. Então, hoje, o nosso foco é muito nesse lugar. E, obviamente, manter ainda esse espaço seguro para homens. Mas a gente tenta equilibrar essas duas vertentes. E nesses 5 anos que você tem, que você fundou a Estética para Homens, como você considera que os padrões de beleza masculina mudaram nesses últimos anos, segundo sua experiência? E quais foram os fatores que você acha que contribuiu nessa mudança? Na verdade, não acho que mudou, não. Eu acho que a gente continua na busca por uma beleza padrão, a gente continua na busca por uma beleza, eu falo, encaixotada. A tal beleza, um homem com cara de sapato, que é o que a gente fala, que é totalmente harmonizado. Eu não tinha ouvido isso. Mas que é ok, faz parte do processo. Então, quando fala assim, mudou o padrão, não mudou o padrão. O que mudou foi muitos homens estão se aceitando mais. Então, nesse lugar, a gente tem um aumento aí nesses 5 anos de pessoas que falam, não, eu quero melhorar, eu não quero mudar. Então, nisso a gente teve uma evolução, sim. Mas, ainda assim, o mercado como um todo, ele ainda joga a gente para esse lugar do você precisa ter aquela beleza padrão. E eu sou um lutador contra isso, inclusive. Porque dono de estética, eu não tenho harmonização, eu não fiz preenchimento, eu tento manter aquela estética mais tradicional, do cuidado e não da transformação. Eu acho que a finalidade da estética é dar o nosso melhor e não seguir um padrão que talvez não fique harmonioso na gente. Sim. Né? Acontece que a estética vicia, né? Como Sim, tudo na vida. Exato. Então você começa a fazer, e se você não chega num espaço que você realmente, eles trabalhem com
com qualidade, com caráter também, né? Porque é isso, vão colocando coisas e quando você vê, você embarcou em algo que não faz sentido, né? E você só percebe quando houve uma mudança muito grande. Então, dentro do Estética para Homens, a gente tenta trabalhar isso. Você não tem que ter 20 anos se você tem 40. Você tem que estar bem para 40. Então, essa é a ideia. Não é você rejuvenescer para 30. Exato. É você falar, cara, eu estou muito bem com 40 anos. E aí vem vários cuidados, que não é só preencher um rosto, não é só tirar uma gordura da barriga. Você tem um cuidado que vai além do centro estético, inclusive. É importante, como você falou, ter especialistas e profissionais bem capacitados, com bom discernimento e estética. Não, como se chama? Ética, perdão. Ética porque você precisa guiar de uma maneira correta e pensado no bem-estar do cliente e não só em um estorno econômico, né? Sim. Porque você afeta a vida da pessoa, afeta a autoestima da pessoa. Você pode ter se olhar no espelho depois de um procedimento e não se enxergar como ele mesmo após de vários procedimentos, né? Então precisa ter alguém que, por favor, guie para a gente, né? Falei caráter, mas eu acho que a palavra, na hora eu não encontrei, é bem essa, ética. Empresa ética. Sim. Porque você, quando lida com pessoas... 90% do meu público é feito de homens que chegam pela primeira vez numa clínica estética. Então, tem uma responsabilidade com isso. Então, eles veem uma rede social com, sei lá, quantos mil seguidores, um monte de homem fazendo, que já é algo diferente. Nossa, pera, aqui uma comunicação pra gente. Chega para fazer... Você tem que ter um cuidado com aquilo. Então, quero fazer um preenchimento. Eu sempre indico, vamos fazer aos poucos, né? Vamos um passo por vez, para que a gente possa entender como vai ficar, para você não se assustar, para você entender como vai ser esse resultado para você. Isso faz parte, eu brigo muito na minha equipe por conta disso, porque eu tenho muitos profissionais e a gente tem que manter ali essa meta da empresa, né? Tipo, primeiro a gente quer melhorar. Então, quando você busca um Botox, por exemplo, eu vou sempre te incentivar a fazer uma limpeza de pele. Porque não adianta você travar um rosto com uma pele suja. Travar o rosto é ótimo. São os termos que a gente usa. Como você considera que a indústria da beleza e estética respondeu a essa crescente aceitação do público masculino pela estética? Eles estão tentando se habituar ainda. Eu acho que está num processo, né? Quando a gente surgiu como estética masculina, não existia. Talvez existisse uma coisinha ou outra, mas tanto é que o nome nosso começa, o nosso @ em rede social é estética para homens, ou seja, não tinha nada. Tanto é que a gente conseguiu todos os registros muito fáceis nesse caminho. E aí, a partir daí, começa a surgir. E aí começa a vir. Hoje tem outras empresas que concorrem com a gente ou que estão ali no mercado junto com a gente, mas é um processo difícil, porque as pessoas ainda insistem em enxergar o público masculino como um público feminino. Generalizando, né? E, obviamente, você não tem pessoas sendo formadas, tem pessoas se formando numa quantidade alta de homens. Então, assim, são as empresas femininas tentando pegar um pedaço desse espaço masculino e trazendo o que elas têm para ali. E aí acaba tendo problemas, né? Muitas delas fecham, porque lidar com homem é muito diferente do que lidar com mulher. O comportamento, os protocolos, tudo é muito diferente. A forma de tratar é muito diferente. Então, acho que ainda estamos, voltando à pergunta, nesse processo. Ainda estamos experimentais, né? Ainda estamos ali olhando, né? A gente, graças a Deus, já está bem estruturado nisso. A gente sabe bem o que a gente quer, conhece bem o nosso público, mas a gente vê que as outras empresas elas vão experimentando e vão desistindo. Você falou também um pouco das redes sociais. Como você acha que as mídias sociais, estamos em uma sociedade altamente mediática, né? TikTok, Instagram, YouTube, como eles também afetam a percepção masculina referente à estética? Eu não consegui entender muito a pergunta. Não, por exemplo, as mídias sociais têm um efeito na gente. Sim. Eles mostram, muitas vezes, no podcast que tivemos com o Ronaldo, professor da FAP, a gente analisou muito o efeito que tem nas redes sociais, essa imagem na gente. Quando você falou, acho que eu estou respondendo a pergunta, quando você falou de que muitas pessoas vêm com uma referência de um padrão, você está fazendo que teu juízo, ou que você quer fazer, seja influenciado, direcionado pela imagem. Sim. No começo, a gente cria imagem para representar uma realidade e para representar algo que a gente quer fazer. Nesse caso, quando vem o cliente com uma imagem, eu quero ser assim,
Quem que está mandando a imagem, Sim. entendeu? Ela que está comandando na gente. Então, isso que eu te pergunto, como que você efeito. viu essa influência? Cara, eu sou jornalista de formação, Sim. né? Fiz rádio e TV também, então venho de comunicação desde sempre. Então, para mim é muito claro o quanto a comunicação, eu não estou falando nem só de rede social, o quanto a comunicação, ela influencia pessoas. Então, a rede social, obviamente, você é bombardeado o tempo inteiro por algoritmos que se você procura e curte muito corpo, você vai só receber aquele tipo de corpo. Você fica meio numa bolha e você começa a se relacionar com aquilo, começa a buscar aquilo, né? E é natural. Infelizmente é natural. Você vai buscar uma referência e você vai atrás dela. O que eu sempre indico para as pessoas dentro desse nosso universo é busca uma referência que é próxima a você. Sabe, não adianta você ter 1,50 m e ter uma referência de um homem de 1,90 m. É humanamente impossível. Mas a referência, ela existe. Dentro da clínica, trazendo para o nosso universo, o que a gente faz é barrar. Você chegar com uma foto, olha, eu quero ficar assim. Fazer um pequeno filtração, a freio aí. A gente vai olhar e vai falar assim, cara, entendo, mas não é possível, sabe? E jogando muita verdade. Entendo, o Brad Pitt é gostoso, mas... Não vai Vamos dar, lá, entendeu? O que a gente consegue fazer por você é isso. Sim. E sendo muito realista, a gente perde algumas vendas por conta disso, porque eu tenho um pouquinho dessa mania de falar, cara, não vai rolar, eu não vou ir além do que a gente pode. Inclusive, aconteceu um caso muito interessante, um rapaz veio de fora, um brasileiro que eu acho que mora na Alemanha, ele chegou no Brasil e falou assim para mim, olha, eu te dou quanto você quiser. Sabe, 100 mil, 200 mil, 300 mil, o que você quiser para você me deixar bonito. E ele mostrou a foto dele totalmente tratada. E ele nem usou uma referência externa. A foto dele totalmente tratada por inteligência artificial e por efeitos. E eu falei, cara, guarda o seu dinheiro. Vamos trabalhar com o que a gente consegue melhorar para a gente chegar num resultado que seja positivo, mas não tendo essa base, né, tão fora da realidade. A gente precisa de muito tempo de tratamento para que você possa chegar nesse lugar, né? São quantos anos sem se cuidar para agora você falar que em um mês você quer. Uma varinha mágica, né? Fala o madrinho. Mas olha que incrível, que curioso. Ele saiu da minha clínica, ele fechou alguns procedimentos, ele saiu e foi em outra clínica. E eles provavelmente ele falou a mesma coisa e aceitaram. E aí, obviamente, a frustração veio e ele chega na gente novamente e fala assim, cara, que péssima essa clínica, que horrível essa clínica. É o que eu queria te falar. Ao cliente, essa o paciente... Essa clínica é igual a outra, não a minha, pelo amor de Deus. O paciente nunca vai se responsabilizar por o que ele está pedindo ou o resultado. Sempre vai jogar a culpa no profissional na estética, né? E como profissional, você tem a responsabilidade. Não adianta, sabe? Eu, como comunicador, você aqui no podcast, você é responsável pelo que você fala. Então, você tem responsabilidade. Então, você como profissional da área da saúde, você está induzindo aquela pessoa que é possível chegar naquele lugar porque você está pensando em 30 mil reais, 40 mil reais, uma hora esse preço chega. Foi o que aconteceu. Cobraram isso dele e ele se revoltou depois porque não deram nada, não entregaram nada. E não tinha como entregar 2 meses, não tinha como entregar. E aí essa pessoa aí aciona advogado e vai para cima da clínica e você fala, cara, é isso, entende? A gente precisa trabalhar com a realidade. Nesse caso, a pessoa teve esse lugar de, vou procurar um advogado, vou tentar entender o que eu consigo. Tem outros que as pessoas simplesmente desistem, vão, até o fim. Ontem mesmo a gente fez uma avaliação de um rapaz que está desde outubro numa clínica e eles estão colocando coisa e ele não vê resultado. Ele só foi lá ontem bater na nossa porta, entende? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade. E eu falei para ele, primeiro você termina lá e depois você volta porque não aqui. pode misturar os tratamentos, né? Sim, porque senão a gente... Você não vai poder saber quem que está fazendo um bom trabalho ou um péssimo trabalho. Ou um péssimo trabalho. E pode jogar nas culpas em você, tem razão. Sim, aí a gente falou, não. E aí ontem foi bem curioso essa parte, assim, mas são essas as referências. A rede social sempre vai motivar e fazer com que as pessoas... Motivar de boa maneira ou de maneira ruim. Né? Ou de maneira ruim. Mas eu não acho que incentivar de maneira ruim. Podem até me criticar. Eu não acho que você ter uma referência, ou você buscar um padrão, ou você buscar um corpo, ou você querer se sentir melhor, é uma coisa ruim. Eu construí uma clínica com base nisso. Eu era um jornalista, tinha uma produtora, abandonei minha carreira, comecei a me cuidar, comecei a gostar, comecei a me influenciar nas redes sociais pelo que eu via, e hoje eu tenho uma clínica de estética. Então, depende muito do como você vai lidar com isso, e não necessariamente do como você vai ser influenciado. Em realidade, as redes sociais e todo o nosso entorno influencia, de certa maneira, a gente, mas não dictamina o que a gente vai fazer. No final, a gente tem livre-arbítrio, né? O que acontece é a bolha, né? Você vai entrando dentro de uma bolha e você não sai dela, porque a rede é social, mas é uma rede social controlada. Ele só mostra o que a gente curte e não dá uma visão diferente, né?
Que a gente procura. A minha rede social, se você abrir ela agora, é totalmente diferente da sua, que é totalmente diferente da outra pessoa, né? Tipo, o feed, o que aparece e tudo mais. Talvez seja parecido, porque talvez a gente busque as mesmas coisas, mas, no geral, é bem diferente. Como você considera que a percepção da masculinidade foi mudando com essa melhor recepção das estéticas para homens? A masculinidade, você diz em que sentido? O conceito padrão do homem masculino, né? Isso acho que foi modificando com o tempo. Como você vê essa mudança? O que eu vejo muito, eu não sei se eu consegui assimilar muito bem a pergunta, mas o que eu a vejo... masculinidade tóxica que fala, né? Ah, sim. Então, o que eu vejo muito é uma mudança radical, muito grande. Quando a gente começou, por exemplo, 90% do meu público eram homens gays. Hoje, 60% do meu público são homens héteros. E aí esse é um excelente exemplo de mudança. E aí você observa ali que, cara, as pessoas estão se cuidando, as pessoas estão à vontade para falar, eu quero tirar essa gordura, eu quero me sentir bem, isso me incomoda, então eu tenho esse recurso, eu vou utilizar esse recurso. Então, acho que isso é um reflexo muito bom. E muitas mulheres que tentam levar os seus maridos, né? Que vão lá e elas querem marcar a consulta. É uma mudança, porque não é só uma exigência que nós homens temos sobre nós mesmos, também da percepção feminina, né? Sim. Eu lembro, minha avó falava, não pode, como se chama? Não deixava que nenhum homem entre na cozinha, porque para ela era área de mulher. Aí meu tio saiu chefe da cozinha, meu pai ama cozinhar, entendeu? Então, às vezes, o comportamento machista não só vem da parte de nós homens, né? Eu acho que rola uma pressão muito grande. No começo da minha carreira dentro desse universo, porque primeiro eu começo como produtor, radialista como produtor mesmo, né? Tinha minha produtora. Aí eu abandono minha carreira e vou ali me cuidar. Nesse processo de me cuidar, eu comecei a ter algumas percepções, né? Eu comecei a ter um contato com a estética por um lugar de bem-estar, de autocuidado, de usar aquele tempo me cuidando para melhorar como homem, como pessoa. Então, tipo, é um momento meu comigo. É um momento que eu estou me cuidando. Então, eu começo assim. E eu percebo que existia naquele momento, eu comecei a perceber uma cobrança muito grande no sentido de, não, você é macho, você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode querer se cuidar, você não pode isso, você não pode aquilo, que é basicamente o que você está falando, né? Homem não entra na cozinha. E hoje isso começa a se quebrar, né? Porque todo mundo está vendo. Eu acho que homens gays ajudam muito também nesse lugar. Porque raramente você encontra, tem, obviamente, mas assim, quando tem a possibilidade, a primeira coisa que um homem gay faz é se cuidar. Exato. E aí isso reflete em tudo, né? Porque eu tenho amigas que falam, gente, todo homem gay é lindo. Né? Então você começa a ver outros... Havia um meme que falava, nossa culpa que os homens héteros sejam pouco a fim de se cuidar, porque a gente não é exigente, a gente tem que exigir. Sim, e nesse lugar a gente, cara, tá ali e tá carregando esse bonde. Legal. E vamos cuidar e vamos atrás disso. Mas eu acredito que em mais alguns anos, essa cultura da estética e do se cuidar, o mercado de estética cresce muito a cada ano, né? É exponencial, né? E também os preconceitos e estigmas da sociedade, pouco a pouco, estão sendo quebradas, né? Sim. As novas gerações, eu estou estudando agora cinema na FAP e admiro, porque agora coisa tão normal, tipo, todo mundo convivendo de uma maneira equilibrada. Não sei se seja a minha percepção, porque eu moro aqui em São Paulo, mas eu tenho muita esperança com as novas gerações. Eu acho que é muito aqui em São Paulo, Rio, grandes capitais, né? Eu acho que ainda precisa isso. Primeiro consolida nas grandes capitais, depois reverbera para as cidades do interior, as cidades menores. Porque a gente chegou a abrir uma unidade da nossa empresa em Campinas e lá tinha muito mais dificuldade de convencer esse público a se cuidar. Porque por mais que seja uma cidade grande, é uma cidade de interior ainda. Então, lá, realmente, a gente sentiu uma dificuldade um pouco maior. Justamente, tem uma pergunta que eu iria te perguntar. Como você considera que as referências culturais regionais aqui no Brasil afetam a essa percepção, a esse gosto de fazer uma estética ou um procedimento estético? Aqui em Brasil, você acaba de falar que teve problemas em Campinas. Você teve alguma outra unidade? Você percebeu que algum público é mais receptível que o outro, dependendo da região? Eu tive 3, né? Eu tenho São Paulo, Rio, que continuam. Campinas, a gente começou com uma parceria. A gente resolveu encerrar a parceria porque realmente demandava muito. Então, a gente queria reentender esse lugar. Mas o Brasil é um país
continental. É né? imenso. Então, assim, você pega uma Europa, eu tive na Europa, até olhei para tentar entender, como funcionaria isso aqui? Né? E aí, só que assim, um estado de São Paulo seria um país, o Rio de Janeiro seria outro país. E é bem diferente. O que a gente tem de procedimento faz muito sucesso em São Paulo, não faz sucesso no Rio. Porque o público do Rio, ele busca outra coisa. Então é meio louco essa parte regional, como ela vai influenciar. Então tem falei, a gente fica numa bolha e a gente leva essa bolha para onde a gente vai. E aí eu percebi que não dá para levar essa bolha. Então o trabalho que a gente fez em São Paulo há 5 anos, a gente precisa voltar lá atrás e começar daquele jeito. Pequeno, apresentando, um passo de cada vez. Foi como a gente Até começou. entender como que é o modus operandi da sociedade lá, né? Não, e eles acostumaram com essa ideia, né? Sim. Porque aqui em São Paulo foi isso. A gente começou, não tinha. Eu comecei com 2 salas na Pompeia, que é um bairro daqui de São Paulo, um pouquinho mais afastado do centro. E aí aconteceu, tivemos pandemia. Quando a gente volta, a gente retorna. Você pro começou em Jardins. 2019. 19. A gente abriu em agosto, julho, agosto. Gente, praticamente há meses de começar a pandemia. E aí fechou tudo. E aí no começo ia fechar e há um mês, né? Alguns dias. Tanto é que a gente fechou no dia 19 de março. Eu lembro a data, Sim. porque foi desesperador. Fecha, um mês não vai abrir, 2 meses não vai abrir, 3 meses não vai Eu abrir. lembro quando falava, só são 15 dias. E diferente dos meus amigos que tinham trabalho, que estavam fazendo home office, alguns, coitados, tiveram que retornar para casa dos pais, eu não tinha absolutamente nada para fazer. Porque eu acordava só pensando, e agora? Porque a empresa está fechada, está tudo fechado, foi bem desesperador. Mas quando a gente voltou também, Voltou com força. aconteceu. Isso eu notei muito. A gente ficou tão desesperada nos 2 anos de pandemia que quando saiu, tudo começou a funcionar mais de golpe, né? Sim. Foi incrível ver essa, como se chama, essa hambre de começar a ter, a voltar às nossas vidas, né? Essa hambre é bom, essa hambre. Essa hambre dá Essa dinheiro. Não, a pandemia foi algo que deixou a gente bem... Porque fechou 2 vezes, né? Fechou em 2020 e em 2021 voltou a fechar. Porque aí liberou Teve a as segunda festas, onda, Réveillon, e aí teve a segunda onda. A segunda vez já foi mais tranquilo, mas a primeira foi bem punk. E culminou ali comigo ainda, uma parte bem mais particular da empresa, a gente foi roubado nessa primeira onda de Covid, porque ninguém sabia o que ia acontecer, tinha uma sócia, e ela entrou dentro da empresa, saiu tirando tudo. E aí, até hoje, a gente não... Enfim, não teve... Eu iria te perguntar quais que eram os maiores desafios que você teve na hora de abrir, mas praticamente você já não está contando. A pandemia foi porque foi uma coisa muito... Bom, aconteceu, tudo acontecendo. Eu falei, nossa, gente, eu era diretor de marketing numa empresa. E aí eu falei, cara, vamos lá, vamos acontecer. E aí, de repente, fecha tudo. Aí, no primeiro mês de pandemia, minha sócia se desespera, obviamente, porque vai abrir daqui a pouco, não abre. Então, passou lá e levou os aparelhos para tentar vender. E eu entendo, mas, cara, foi punk. E aí essa foi a maior dificuldade que a gente teve, porque aí passamos a pandemia toda sem poder sair de casa, sem poder ir numa delegacia, judiciário fechado. E aí quando a gente retorna super bem, e aí sim as coisas começam a andar. E aí a gente começou a maturar. Mas eu sou meio doido, porque na segunda onda, quando fechou a segunda vez, eu falei assim, gente, pera, se eu estivesse no Rio, não ia estar fechado, porque no Rio de Janeiro está tudo aberto. Foi lá... Aí eu aproveitei a clínica fechada no Rio, em São Paulo, e fui lá ver o Rio para abrir. focar lá em Rio. Aí a gente conseguiu abrir no Rio. E aí hoje a gente tem as 2. Quando você planejou abrir a estética, como você começou a parte da divulgação de marketing, como você projetou a imagem que você iria apresentar na sociedade? Você primeiro abriu aqui em São Paulo. Sim, em São Paulo. Como foi esse começo? Como você falou, eu quero que seja assim a imagem da minha empresa? Cara, eu acho que foi tão natural, porque não tinha uma referência. Então não tinha muito que você falar, eu quero que seja X. A gente só queria testar. Entende? Então, foi assim, bom. Na época, eu estava trabalhando me descobrindo esteticamente, então fiz um blog como jornalista, a gente tem essa necessidade de escrever, fiz um blog que falava sobre cuidados masculinos, que falava sobre indicando os procedimentos e tudo mais para as pessoas. Então, ali a gente começou, eu fazia bastante foto, enfim, até fazia campanha para algumas empresas de cosméticos mesmo. Então, ali a gente falou, pera, então tá, vou aproveitar e deixa eu usar as minhas fotos. Porque não tinha dinheiro para pagar um modelo. Então, deixa eu tentar, vou usar, sei lá, vamos aqui. Porque eu sou também formado em marketing. Então, fui ali, dia a dia, tato a tato, sabe? Não existia um projeto. Sim. A gente utilizou muito as redes sociais para poder divulgar, mas foi muito construído
Aos passo a poucos. passo, isso. Mas o que a gente queria como meta é que as pessoas entendessem qual era a nossa lógica. O que a gente queria como propósito, que é a estética, é quebrar esse tabu entre estética e homem. Fazer com que as pessoas levem para casa, que escovem o dente e passem um protetor solar. Sabe? É a mesma O necessidade. básico. É a mesma necessidade. Entender e explicar que isso, olha, você escovou o dente, beleza, agora passa um protetor solar. Você vai dormir, agora você passa um creminho no rosto. Porque não adianta querer depois fazer botox, porque não vai tirar esse pé de galinha no seu olho. Isso é creme que tira, sabe? Não tira, na verdade, né? É previne. Melhora. Então, essa é a missão da empresa. Começou com essa missão. Eu acho que isso encantou as pessoas. Porque nasce desse blog, onde as pessoas já sentiam essa aproximação comigo. E aí entra a questão do padrão, né? Que você, lá atrás você perguntou. Não era um homem padrão falando. Não era um homem totalmente musculoso, sei lá. Isso deu essa proximidade que você Sim, falou, né? um homem normal, como outro qualquer, que se cuida, que passei por muitas coisas, de ouvir pessoas falando, quem você acha que você é para falar de estética, para falar de beleza masculina? Você não é bonito. Então eu recebi esse tipo de comentário, só que eu estava tão bem que isso não me O afetava. importante é isso, né? Nossa, gente, Se eu tô sentir bem. bem consigo mesmo. Tô feliz, tô ótimo, tô maravilhoso. E eu compartilhava tanto esses comentários péssimos e mostrava, gente, olha que legal, porque esses 5 minutos que eu tiro para me cuidar no final do dia, que eu tomo meu banho, que eu fico na frente do espelho, que eu lavo meu Eu rosto. sou gostoso. Né? Tipo, eu tô me cuidando enquanto a outra pessoa tá vindo aqui falar, sabe? Então, e eu comecei a compartilhar. E quando a estética começa, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Tanto é que alguns procedimentos a gente tinha algo do tipo, você vem fazer o procedimento e a gente vai fazer uma máscara no seu rosto sem te cobrar nada. Porque é para te incentivar a pegar esse hábito, desse cuidado e tal. Que é uma coisa, inclusive, que eu quero recuperar na empresa. Porque como cresce, a gente vai perdendo algumas coisinhas A no essência, início. né? Aí você vai ficando meio mais robotizado, assim. Então é uma coisa que eu quero recuperar bastante. Você falou bastante desse período que você começou a cuidar-se, a aumentar tua autoconfiança, e isso levou esse interesse pela estética. Fala um pouco dessa relação que você considera que existe entre a autoestima e a beleza estética e cuidado. Cara, tá nesse lugar de você ter um momento para se cuidar, porque qualquer investimento que você faça, você está dando dinheiro para alguém, você está melhorando a receita de alguém, né? Mas quando você fala de estética, quando você fala de produtos que você vai investir para você, é sempre um investimento para você. Então, beleza, eu vou comprar um creme, ele é caríssimo. A empresa vai ganhar? Vai. Mas o benefício disso, ele é meu. Entende? É só para mim. Não é para mais ninguém. Então, o momento que eu pego 5 minutinhos ali e me cuido, é um benefício para mim. Eu não compartilho isso com ninguém. Então, é eu comigo mesmo. Então, eu acho que está dentro desse local. Assim. Eu saí de um relacionamento abusivo, quando eu fiquei tridoido, e olhei no espelho e falei, cara, quem é você? E a estética vem para me recuperar disso, para olhar e começar a vir. E aí comecei a crescer nisso. E aí depois começa a ter uma relação com uma estética mais estética, que é essa de procedimentos mesmo. Mas sempre casado ali com essa estética mais tradicional. Não sei se eu respondi, mas acho que não. Eu acho que é impressionante como, às vezes, uno acha que a estética é algo bem superficial e materialista, mas acho que vai muito mais profundo e pequenas mudanças que estão relacionadas com a estética fazem muita diferença na nossa autoestima. Sim. Inclusive, faz pouco na terapia, porque eu faço terapia, é bom cuidar da mente também. Sempre. O psicólogo me fala se eu continuo fazendo exercício. Eu falo, né, gente, eu não faço exercício, eu piro, né? Porque é um momento meu, de mim. Quando eu olho no espelho e me enxergo bonito e me reconheço no espelho, isso interfere mais na vontade de eu ir estudar, na vontade de eu fazer podcast, na vontade de trabalhar, de me relacionar com o entorno. Então, você acha que a estética e o cuidado e a beleza e saúde mental estão muito relacionadas. E algo que não é superficial na minha cabeça. Em realidade, vai de dentro para fora. Quem se ama, se mostra bem cuidado, se mostra feliz, se mostra... É todo um conjunto, né? Só tem que tomar um pouco de cuidado, e eu sempre falo isso para todo mundo, para você não fazer pelo outro. Exato. Né? Então, é o que eu digo. É que aí como se chama, uma linha fina, né? Eu vou me usar como referência porque é muito claro isso para mim. Por exemplo, eu tenho uma clínica estética. Eu poderia ser a pessoa que está com todos os preenchimentos em dia. Eu poderia estar com o meu rostinho, sabe? Do jeito que as pessoas
consideram que é consideram certo. Certo, mas não, tô com minhas olheiras aqui, tô morrendo de sono, sabe? Tenho os meus dias de trabalho, eu tenho outras prioridades e sempre tento caminhar dentro do que eu considero natural na estética. Se me der vontade de amanhã botar um preenchidor, como qualquer pessoa, se tiver vontade de botar, Vai ser tem pela que tua botar, decisão, né? tem que ser pra você. Sim. E não porque as pessoas vão entender que aquilo é bacana, que as pessoas vão achar que aquele corpo é legal. Vou passar 6 dias dentro de uma academia, mal vou viver e vou porque eu quero construir um corpo, porque eu quero mostrar esse corpo, porque as pessoas precisam gostar desse corpo. Não, você tem que gostar desse corpo. E eu sempre fui essa pessoa, porque eu trabalhei durante boa parte da minha vida com a minha carreira de produtor, eu trabalhei para baladas, né? A gente produzia artistas para baladas, e baladas voltadas para o público gay. Então você chega nesses lugares, são a galera sem camisa, com aqueles corpos maravilhosos, e eu nunca fui essa pessoa. E sempre fui incentivado a ser essa pessoa. Mas eu sempre falava, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, sabe? A minha prioridade é outra, então deixa eu cuidar da minha prioridade. Então vocês podem fazer, tá tudo bem, mas eu nunca cedi a esse tipo de pressão. E é a dica que eu deixo para todo mundo. Não cedam à pressão. Use esse padrão de acordo com o que faz sentido para você, sabe? Então, cada um tem uma realidade, cada um vive uma realidade, a gente precisa entender a nossa realidade, porque senão frustra. Por exemplo, você tem um corpo maravilhosamente lindo, bonito, não sei o que o padrão estético diz que é bacana. Quanto custou? Sabe? O nutrólogo, o nutricionista, o procedimento estético, a academia, o personal. Bota isso numa conta. Sabe? Você tem condições de chegar? Se você botar isso e ficar nessa busca, talvez não vai dar certo, porque, infelizmente, na sua realidade financeira, isso não cabe. Mas dentro da sua realidade financeira, qual é a referência que você tem e que cabe? Sabe? Eu acho que é esse o olhar que tem que ter também. Você buscar dentro do que você tem e não se frustrar porque você não tem. Mas assim, beleza, essa é a minha possibilidade real. Quando a gente quer, a gente vai num parque e malha num parque. Entende? Isso que eu vi falta aqui, em Santa Cruz, Bolívia, tem algo que se chama calistenia. Sim. Que acho uma super boa opção para isso. Que é praticamente fazer exercício em barra com teu peso e circuito de exercícios. Então, eu lembro na pandemia, no 2020... Eu não queria ficar só em casa. Nessa época, você permitia sair a fazer exercício aos parques. Sim. Aí eu peguei um personal e eu treinava na Paulista, que tem praticamente Brigadeiro, que tem essas barras e tudo. E eu corria e malhava e ia nos parques, no Parque Roosevelt, acho que é. Na Praça Roosevelt. A treinar, na Praça Roosevelt. Aqui em São Paulo eu sei que tem alguns treinos de calistenia no Ibirapuera, mas são grupos fechados e aí você paga para treinar na rua. Então, existe. Mas eu digo, vai além até. Eu digo de pessoas realmente. Conheço pessoas que, cara, treinam sozinho na rua, porque não tem uma grana ali para fazer. Mas acho que a questão de tudo isso que a gente fala, a estética ela tem que ser um ponto para somar e não para te frustrar. Exato. Se vai frustrar, não adianta, porque infelizmente procedimentos são caros, né? E aquele padrão estético é um padrão caro e dá muito trabalho de manter, porque eu já cheguei, corpo eu já cheguei e desisti. Porque eu falo, cara, não dá. Não dá para trabalhar, ter uma vida, namorar. Um tempo, inversão bastante forte. Nossa, eu lembro que para eu conseguir, eu saía com marmitas o dia inteiro. Então, você calcula o que você vai comer, você calcula o que você vai jantar. Era desesperador, porque à noite, frio, gelado, você tem que comer salada, você come comida... Sabe, umas coisas assim que eu falo, gente, não... Cheguei, ótimo, lindo, maravilhoso. Tirei uma foto, botei no Instagram, tá lá até hoje. Agora vou viver. Ok, consegui. Consegui e mostro. Olha, gente, deu muito trabalho, consegui. Mas, assim, também nunca me submeti a uso de nenhum tipo de anabolizantes, nada disso. Sempre com acompanhamento médico. Acho que o ponto para destacar é o que você falou. Fazer as coisas para nosso bem-estar. Porque tem pessoas que fazem tudo isso e se sentem bem com elas mesmas. Sim. Né? Faz bem na vida delas. Sim. Então, mas, como você falou, há uma linha bem fina entre... É que todo em excesso é malo. Né? Todo excesso é malo. E você usar tudo dos teus recursos para poder alcançar algo que vai te afetar e frustrar não é saudável. É que eu sempre falo com pessoas de verdade, né? Obviamente, se você tem uma condição... não tem pessoas de mentira, a menos que você aprenda. Verdade. Vamos reprojetar a frase. Não, mas é gente como a gente, assim. Se você tem uma condição financeira muito melhor,
né? Obviamente, você dispõe de muito mais tempo, você dispõe de muito mais recursos e tal. Então, quando a gente fala nesse lugar, eu estou falando realmente de pessoas que, por exemplo, têm uma carga horária de trabalho de 9 horas, e aí tem que descansar, e aí pega, sei lá, sabe, tem uma vida comum e que não vai conseguir disponibilizar de tempo, porque isso requer tempo para você chegar nesse lugar, né? Então, eu falo para essas pessoas não se frustrarem, para essas pessoas entenderem qual é a sua realidade. Eu, hoje, como empresário, eu não consigo dispor de tempo para conseguir me dedicar a isso como precisaria. Então, ainda assim, como empresário, então, tem a minha realidade ali que não me permite. Outras pessoas têm outra realidade. E ainda a gente está falando naquele lugar de padrão, né? De você olhar aquilo e se inspirar naquilo. Eu sempre falo como a referência. Então, aquela referência é bacana, mas cabe na sua vida, sabe? Cabe no seu lugar de lifestyle mesmo. Então, é nesse lugar que eu tô falando. Eu falo, gente como a gente que vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, que realmente tem uma carga horária de trabalho muito maior e tudo mais, e que não consegue viver. Porque aí a gente vai também para a parte do influenciador digital, né, que é um bom trabalho, um trabalho maravilhoso, incrível e tal, mas as pessoas se dedicam a isso. O trabalho delas é isso. Então, ir para uma academia, sabe, é o trabalho. É parte da rotina que eles têm como trabalho também. E são as pessoas que detêm aí milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores que a gente vai se referenciar. Então, um influenciador para tudo. A maioria deles tem um corpinho padrão. Então, e eles só que é preciso. Para o trabalho deles é preciso. Entende? Então, Ou contrários também, né? Temos bastante vlogueiros que são famosos por ser completamente o oposto ao roteirizado. Né? Mas é menor, né? Se você pegar o padrão, você vai ver que tem menos. Assim, mas hoje em dia faz parte desse processo de evolução que a gente fala que a gente ainda está nele. De chegar lá na frente e falar assim, cara, agora sim, sabe? Então a gente ainda está nesse lugar de pessoas crescendo e evidenciando e valorizando o seu corpo, como ele é, e enfim. Como você considera que a indústria de beleza brasileira está abordando os preconceitos e contra os cuidados estéticos masculinos? A indústria, na verdade, acho que a indústria dá sempre um passo atrás, né? Na verdade, vem a sociedade primeiro buscando. Sim, e se você for parar, e a gente tentou, quando a gente lançou a nossa linha de cosméticos, a gente bateu na porta de lugares que já trabalharam comigo, por exemplo. Ah, não, mas calma, não vamos fazer, não dá para fazer. Imagina, a gente não vai investir, sabe? É um mercado muito incerto. E aí eu fui e banquei. Com medo de que dê certo e que seja bem aceitado. E realmente é difícil, não é fácil. Né? Eu fui lá e banquei. E falei, não, vamos fazer a nossa linha do meu bolso, do meu jeito, como eu acho que tem que ser. Mas aí é difícil. É difícil, mas se não tiver pessoas como você que vai apostar por uma mudança, a gente vai continuar sempre no mesmo lugar. Né? Pois é o processo. A gente tá... O problema é que se essa entrevista acontecer, eu acho que daqui a 5 anos, o contexto vai ser muito diferente, porque há 5 anos atrás não tinha era outra vida, coisa. Né? Não tinha, você procurava no mercado qualquer produto voltado para homem, você tinha shampoo, uma coisinha ou outra. Mas assim, a gama de produtos que a gente tem hoje é muito maior. Mas ainda assim, comparando com o público feminino... é nada. É nada? Você fala assim, uma maquiagem masculina. Eu não vejo nada voltado para homem. Não sabia que tem. Não, então, deve ter, mas assim, é tão pouco e a que pele você deve ser diferente, Aí você né? vai e usa uma maquiagem que é comercialmente vendida para mulheres, adaptada para você. Então já é um lugar, por exemplo, que você começa a pensar, mas homem usa maquiagem? Usa. Lógico. Usa. Entende? Pode usar uma base. As necessidades também são igual, porque a gente vai ficar com a pele... Pois é. No igual, pareja, eu assim. Mas me fala assim, quando você, no seu Instagram ali, já que você consome, que você viu assim, maquiagem para homens, produto. Ou um produto aplicado numa pele masculina. Isso não tem. É verdade. Não tem. Agora eu tô falando de maquiagem, você falou de produto estético, até tem, hoje em dia. Mas o que a gente fala de maquiagem hoje é o produto estético de 5 anos atrás. Então daqui a 5 anos, a gente vai ver. Vamos repetir o podcast daqui a 5 anos. Pra gente ver como foi nossa evolução. Sim, né? porque aí vai ter lá o produto da maquiagem, todos os produtos femininos vão ter para o público masculino. Você conhece que algumas iniciativas, movimentos que trabalham para essa palavra é um pouco difícil, desestigmatizar os cuidados estéticos masculinos? Não conheço. Acho que tem influenciadores e pessoas que fazem esse trabalho, mas não tem uma organização nem nada. Não conheço, pelo menos. Mas eu vejo muitos homens batendo e jogando para o peito para tentar incentivar e cuidar desse universo. De incentivar e de melhorar e de fazer com que as pessoas evoluam nesse lugar. Desestigmatizar isso.
Palavra difícil. Não é? Eu falei. Enfim, não consegui Em falar. espanhol, eu acho que é mais fácil. Desestigmatizar. É difícil de falar. Mas acho que pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como vários desses influenciadores, essas são as pessoas que estão carregando isso nas costas. Eu acho que a gente está em um bom caminho, mas como você falou, falta bastante. Falta bastante. Espero que as pessoas comecem a perceber. Também, é um mercado que está muito crescente. Sim. E como tem uma maior demanda, é lógico que daqui a um tempo vai ter também oferta, né? Então... Eu acredito que com a derrubada dessas questões relacionadas ao preconceito, ao machismo, ao racismo, a todas essas questões, a gente vai evoluindo como ser humano. E aí vai permitindo com que a gente chegue em mais pessoas. Então, quando a gente fala de derrubar machismo, a gente está falando em permitir que homens héteros e todos os homens, gays ou não, consigam e olhem para um estético com, nossa, eu quero. E aí isso vai fazer com que empresas devolvam essa resposta. E a gente vai evoluindo nisso. Mudou. Graças a Deus mudou. Graças a Deus mudou. Eu nem me sinto nem preparado para entrar nesse tipo de assunto. Mas mudou. O que eu quero mencionar com isso é assim, olha que bom que mudou. Exato. E tá mudando, né? Então, antigamente, você passar um creme no rosto, você era um viadinho. Não era? A homofobia ali presente. Você fazer uma unha, a coisa de gay. Né? E hoje em dia, héteros estão procurando. Não, quero fazer sobrancelha, eu quero ficar bem, eu quero... Sabe? E eu digo, dentro dessa bolha nossa, São Paulo, Rio, grandes cidades, mas que reverbera para as outras. E essa nova geração é a geração que vai dar um show. Essa galera que hoje tem 12, 13 anos é a galera que daqui a pouco está com 18, e aí sim a gente vai ver a mudança. Como eu te falei, a esperança minha para novas gerações é grande. Eu estou surpreso. Também, às vezes, eu não acho o público, ou a gente nova é mais superficial, gênero de TikTok, de redes sociais e tudo, mas agora me relacionando, pelo menos com meus companheiros, eu vejo bastante conhecimento, porque agora é fácil. Também é fácil ter um excesso de conhecimento que não é bom, de informação que não é boa, mas está aí, né? Então, está aí a facilidade de a gente se informar e ter maior conhecimento, está em um fácil acesso. Mas acho que a mídia está mudando, né? Porque não adianta falar só em rede social. A grande imprensa é a que tem que fazer. Porque na cidadezinha do interior é a grande imprensa. Né? Então, quando você veta um beijo gay num canal de TV, quando você não deixa uma protagonista de TV ser uma mulher negra ou alguma coisa do tipo, aí a gente tem um problema. Quando isso começa a se naturalizar, eles começam a entender a importância, a gente começa a evoluir. Então, dentro de todos os cenários, a gente vai ter. Se você for parar para pensar, falando do termo estético, você não tem nenhum programa de televisão, um homem falando nesses programas que tem da manhã, da tarde, sabe? Que dá dicas para a dona de casa, para o dono de casa. De estética masculina. Exato. A gente deu uma entrevista agora para o Chega Mais, que é um programa do SBT, nas manhãs do SBT, falando da estética masculina, mas falando, tipo assim, meu Deus, isso existe. E eu falo, cara, mas a gente tem 5 anos. Agora, tipo, isso existe, muito bacana, legal, agradeço a entrevista, foi super legal, não estou criticando, mas é nesse lugar. Mas mostra um reflexo de uma realidade, né? E aí eu falo assim, mas não tem, né? Olha, vem aqui, traz uma pauta masculina, um homem que ensina o outro homem a se maquiar, um homem que dê dicas de autocuidado masculino, não faz parte ainda desse cotidiano. Então, por isso, quando você falou lá atrás, como você enxerga a mudança, a gente está nela. Entende? Então, eu estou trabalhando junto com outras clínicas e outros profissionais para a gente ser a diferença. Então, daqui a 5 anos... A gente repetir o podcast e vemos nossa evolução. São grupos de 5 em 5. Quando os clientes chegam na tua clínica, quais são as maiores curiosidades que você vê em ele, ou as barreiras que você enxerga nos homens para fazer e decidir fazer esse procedimento estético? Cara, na verdade... Confiança é o que eles buscam, né? E realidade, eu acho bastante. Mas, assim, o grande busca deles hoje é corpo. Ainda assim, não adianta. 99,9% corpo. E aí, lá dentro, a gente começa a falar, vamos cuidar dessa pele aqui, vamos fazer isso aqui, mas acho que o caminho de entrada ainda é o corpo. E o medo deles é colateral, o medo deles é os riscos que um procedimento estético tem, porque todo procedimento estético tem risco. Exato. Entende? Então, o medo é muito
latente, assim. E o Dr. Google, né, o que as pessoas utilizam, então sempre o Dr. Google vai mostrar as grandes problemas que a gente tem na estética. Entendeu? Em realidade sempre... mas isso acontece tanto em homens e mulheres, não? Sim, sim. O medo dos resultados, dos pós-operatórios, dos cuidados. Pós-operatórios não, né? Mas Porque a não... mulher, ela arrisca mais. Mulher, assim, ela já faz. Faz parte do cotidiano da Isso, mulher. Ela entra numa exato. clínica estética, ela fica 8 meses, ela fica o dia inteiro. E tá tudo bem, é o cotidiano delas. Já está dentro da Daquele cultura, universo, né? Do isso. universo. Homem não. Cara, eu vou chegar aqui, já tem essa barreira. Passei a barreira de ir até lá. Aí tem a barreira do medo. Então você tem que passar uma confiança. Você tem que falar para ele, olha, tá tudo bem, tá? Aqui a gente tem todo um respaldo, é uma clínica totalmente segura, a gente tem profissionais capacitados para atender. Se acontecer qualquer coisa, pode ter certeza que a gente também tem um protocolo para, né, um risco, para alguma coisa que aconteça, porque a nossa meta é que você faça um protocolo com segurança. E aí entra aquele lugar que eu falei novamente, de falar, não, aí eu quero isso, quero esse corpo aqui, quero esse rosto aqui. Não, porque tudo primeiro vem a segurança. Primeiro vem aquilo que a gente precisa, a saúde, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Com tempo, com cuidado, com, sabe, você chega onde você quer, se for real, né? Agora, tem esse lugar que a gente precisa cuidar. É uma responsabilidade grande, né? Porque você falou, a maioria dos homens que vão lá são primeiristas no mundo da beleza e na estética. Sim. Aí, se fosse traumático, já a pessoa, já culturalmente e socialmente, a gente tem travas. Imagina se fosse uma mala experiência, né? E pode acontecer, né? Porque, por pode exemplo, sim. Homem morre de medo de agulha. Alguns procedimentos têm agulha. E aí eles desistem do tratamento porque, cara, tem agulha, sabe? Primeira coisa que eu pergunto, você tem medo na agulha? Eu falo, olha aqui. Tenho medo de agulha? Mas é diferente. Por exemplo, eu tenho um pavor de agulha. Eu desmaio se você me mostrar uma agulha de Sério? injeção intramuscular, aquelas que você dá no glúteo. Sim. Não faço, não adianta, eu desmaio, literalmente. Só se eu estiver morrendo. Agora você fala pra mim, vamos fazer um procedimento estético ali de uma enzima na barriga, uma carbox? Tô lá. Porque também é menos invasivo, mas é não pequenininho, é que é diferente, né? Então, cada um vai ter uma fobia ali. Aí a gente Exato. precisa entender a fobia. Ah, não gosto de agulha, tá bom. Oferecer outra coisa para que chegue naquele resultado, entendeu? Mas temos muitas travas com homens ainda. É verdade. Ainda tem muito caminho para recorrer. E dentro desse caminho, a gente precisa entender, por exemplo, o homem não vai ficar, como eu disse, 8 meses fazendo um tratamento. Ele vai querer resultados mais rápidos. Não Sim. vai ficar. Vai ficar ali, fica 1h30, já tá reclamando. Gente, 1h30, já vamos, pelo amor de Deus. Não, mulher fica no cabeleireiro 9 horas pintando um cabelo. Porque também né? resulta ser até terapêutico, né? A pessoa vai lá no salão e começa a falar da vida. Mas você é o tipo que fica no salão horas. Não, eu não gosto. Quando eu faço as luzes, mentira, eu não faço luzes, é natural, né? Mentira. Quando eu vou, primeira coisa que falo para meu cabeleireiro, para Márcio, é há quanto tempo? E isso que eu faço cada, um mês? Não, 3 meses, né? Sei lá. Mas sempre pergunto, quanto tempo eu vou ficar? 2, 3 horas. Quanto tempo eu vou ficar? Não gosto. É que eu sou ariano, né? Eu sou impaciente, eu quero assim, vamos lá. Você é homem. Essa é a verdade. Ah, será? Só por essa definição a gente já sabe, é homem. É. Mas todo mundo é assim, a gente não quer ficar. Eu não tenho paciência, 1 hora de tratamento já tô pulando a maca. E aí, às vezes, a gente tem um procedimento que tem 2 horas, uma criolipólise. E eu falo, são 2 horas, tá? Até 2 horas. Pega uma maconha, não me Pega um vaso de whisky e vem pra cá. Vem preparado, eu aviso. Olha, preciso de 2 horas da sua agenda. Porque é isso, o tratamento tem no máximo ali 8 semanas, os de flacidez tem um pouquinho mais, mas no geral tem 8, 10 semanas, porque aí já começam a faltar, já começam a não ir, já começam a comprometer o resultado, porque é característico do público. E é onde, por exemplo, as clínicas femininas erram, porque eles não entendem essa logística masculina. É verdade. Entende? Porque não adianta você colocar. Foi o que o paciente ontem falou. Tô desde outubro, sei lá, setembro, outubro, fazendo tratamento, e ainda tem muito mais para fazer. Porque não acabou ainda, entendeu? Quais são os procedimentos estéticos que são os tops, assim, os mais procurados na tua clínica estética? Enzima, assim, gordura localizada, mas as enzimas é o nosso carro-chefe. Essa gordurinha que fica aí... Botox. Nossa, Botox. Botox, bastante Botox. É porque a gente entende como gordura localizada, né? Porque são os packs de gordura. Então tem gente que não pode fazer enzima, vai fazer uma outra coisa. Mas os packs de gordura, eu como carro-chefe enzima, definição,
pessoas que já são mais magras, mas querem melhorar a definição, e aí a gente tem alguns protocolos, e Botox, facial Botox. E é sazonal também, por exemplo. Qual? É sazonal. Por exemplo, chega no final do ano... Estacional. Por estação. É sazonal, por Estacional, tempo. não. É uma palavra que você não conhece? Não. É sazonal, é tipo por um período, por períodos. Então, por exemplo, chega setembro, começa uma fase da clínica que é muito mais full time, sabe? Muito mais rápida. O pessoal quer pra ontem, porque vem Réveillon. Ah, tá. Você fala por estações. Tipo, Por tempos, por né? tempos. Isso. Ah, mas tudo então, é naquele, assim. naquele tempo, vem a corrente alce, o botox, os procedimentos faciais, porque tem um Réveillon. É. Aí agora, nessa época de frio, ficam mais corporais, porque as pessoas não ligam muito. E as pessoas acham, por exemplo, que facial o pessoal faz muito no inverno. Não faz. Porque eles vão fazer lá, faltando um mês para o que eles têm que fazer. Entende? Então, depende muito da época do ano. Pedro, para finalizar, para culminar nosso bate-papo, que eu amei, qual é o conselho que dá para esses clientes, esses homens que estão curiosos e ainda com barreiras de fazer algum procedimento? Se arrisquem. Vai lá. Vai lá, entenda o que você quer, como você quer, você com você mesmo, o que te incomoda. É a pergunta que eu faço para todo mundo quando chega na minha clínica. Não importa o que eu acho, o que te incomoda. Vamos trabalhar em cima do que te incomoda. Então, se algo incomoda e você quer melhorar, vai lá. Perde o medo, busca referências, converse com profissionais e se joga. Porque é só assim para você dar o primeiro passo. Depois que dá o primeiro passo, eu garanto, vai ficar fazendo muito tempo. Você joga com responsabilidade e consciência de que você vai ter que, de algum jeito, lidar positivo ou negativamente com o entorno social, né? Sim. E tudo na vida é 50%. Então vai ser sempre 50% da estética, 50% você. Então não adianta você também querer fazer um procedimento estético para eliminar a gordura. Se você vai lá comer como desgraçado. Sair da clínica, que inclusive tem uma hamburgueria do lado, e passar na hamburgueria e comer. Então é sempre assim. E eu trouxe aqui, ó. Tá vendo? Em minha defesa, eu não comi. Ainda. Mas é isso, arrisquem. Se arrisquem, vá, faça com responsabilidade e segurança. Procurem profissionais responsáveis e uma palavra que você utilizou muito boa, éticos. Sim. É isso. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Por ter vindo cá. A gente se vê daqui 5 anos. É verdade. Para ver nossa evolução. Sim, vamos Obrigado voltar. E êxito, ainda mais êxito nas tuas clínicas. Obrigado, eu agradeço. Muito sucesso para vocês também. E estamos juntos. E a gente vai comer essas donas depois. Fechou. Muito obrigado, galera. Então, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo.